Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós queremos estar lendo um texto bíblico na Epístola do Apóstolo Paulo aos irmãos em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz o seguinte, e esta é a versão NTLH, nova tradução linguagem de hoje, que é de fácil entendimento para que nós possamos traduzir aquilo que Deus quer falar com cada um de nós, que diz o seguinte: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso que mesmo colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Amém? Vamos orar, Pai. Rendemos graças, glórias ao Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Pai, fala conosco, traduz a Tua vontade através da Sagrada Escritura e que essa palavra produza o resultado qual está sendo enviada. Amém e amém. Amados, precisamos em primeiro lugar entender que existe a lei da semeadura espiritual, ou seja, tudo aquilo que eu faço, tanto de bom quanto de mal, eu terei, digamos assim, a recompensa. E isso nós podemos entender na nossa lei, que é ação e reação. E quando eu falo disso, eu falo em diversas áreas, entendeu? Então, assim como a nossa natureza humana, existe ação e reação. No mundo espiritual também existe essa lei, ou seja, o que eu faço, eu obtenho de Deus a resposta. Se eu faço logo então coisas mais, como por exemplo, vender o meu irmão, como por exemplo, se levantar contra alguém que Deus escolheu, como por exemplo, digamos assim, semear contendas, eu de certa forma, no futuro, eu estarei me prejudicando. Entendeu? Vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, capítulo 4, que a má ação de Caim contra Abel trouxe consequências sobre a sua vida, ou seja, trouxe maldição. Então entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Então Deus sabe quem erra, quem não erra, quem está certo e quem não está. Ah, pastor, mas eu vou me vingar. Não vai adiantar de nada. Deixa que Deus tome as próprias providências. Porque tudo que fazemos em secreto ou em público gerará uma consequência. Você está entendendo? Então, não precisa bater boca, não precisa brigar, ir para a delegacia. Ah, pastor, mas digamos assim que eu fui acusado, caluniado. Então Deus é aquele que tomará providências. Deus é aquele que, de certa forma, será o juiz, o advogado, e ele não tem o culpado por inocente. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê tudo. Você está entendendo? Eu sei que a palavra não é a palavra de receba, não é a palavra, mas é uma palavra de justiça de Deus. Porque um dos atributos de Deus é que Ele é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Infelizmente, as nossas leis, infelizmente, a nossa justiça, ela é falha. Mas a justiça de Deus não tem falhas. Você está entendendo? O que eu acho interessante é que quanto a tudo isso,
a gente percebe na Bíblia, porque eu estou falando aqui de Bíblia, de que as minhas más ações produzirão reações de destruição, não só na vida do meu irmão, mas principalmente na minha vida, porque quem anda em desobediência atrai juízo para si mesmo, ou sobre si mesmo, entendeu? Perceba na Bíblia que lá em 1 Samuel, capítulo 15, o rei Saul desobedeceu às ordens de Deus e a reação foi o quê? A perda do trono. Porque quando a gente olha para a Bíblia, Saul fora escolhido para obedecer a Deus, mas tais atitudes fizeram com que ele perdesse o trono. Então, quando eu desobedeço ao Senhor, eu perco aquilo que de direito eu tinha, aquilo que eu achava que era meu, mas na verdade tudo é de Deus. Oh glória! Não podemos esperar ou colher coisas boas se vivemos plantando coisas más. Ou seja, se vivemos pecando, se eu estou pecando, logo então eu colherei, infelizmente, situações que irão me prejudicar no futuro. Oh glória! Cristo é a maior prova de ação e reação divina. Então, quando a gente observa a ação do homem, que ação foi essa? De pecar. E a consequência foi o quê? A morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, pecado gera morte, pecado, ação. Morte, reação. Jesus nasceu, ação. Jesus morreu por nós, reação. E quando eu olho para a Bíblia, a gente entende que lá em João, capítulo 3, versículo 16, onde a qual Deus realiza uma ação. Que ação seria essa? Mandar Jesus morrer por nós pecadores. E isso gerou uma reação, qual foi? Salvar a nossa vida. Mas Deus enviou Jesus, ação de amor. E a reação foi a nossa salvação. A cruz vai mostrar que nossas más ações foram respondidas com a maior reação da graça da parte de Deus. Oh glória! Se não fosse essa ação da parte de Deus, a gente não estaria nem aqui. E quando a gente observa este contexto bíblico, a gente, acima de tudo, aplica da seguinte forma, que nós devemos pensar antes de agir, porque nossas atitudes de hoje serão sementes do amanhã. Isso é muito forte. As minhas atitudes de hoje, quer seja boas ou mais, eu estarei colhendo no dia de amanhã. O que é que você tem plantado? Será que é amor? Será que é paz? Será que é obediência? Será que é obra? Então, parabéns. Deus irá honrar a tua ação. Por isso que é necessário de a gente pensar antes de tomar qualquer atitude. Esfria a cabeça. Ah, pastor, eu vou brigar com fulano, com ciclano. Felizmente, você vai perder a razão. Porque palavras, decisões e comportamentos são sementes que a gente planta. O que é que você tem plantado no reino? O que é que você tem plantado dentro da tua família ou para a tua família? Pense nisso, observe isso, que a sua ação seja sempre de fé, amor, obediência, para que a reação de Deus seja de bênçãos, vitórias e vida eterna.
É este pequeno conselho que eu te dou no dia de hoje. É esta palavra que Deus plantou ao meu coração. Porque a ação de hoje definirá a reação do amanhã. Plante no Espírito e certamente você colherá a vida eterna. Que a cada dia Deus possa me ensinar e te ensinar. Que a cada dia os céus nos ensine a viver entre irmãos. Nos ensine a perdoar. Nos ensine a obedecer. E nos ensine para que a gente não só ouça, mas que principalmente coloquemos em prática. A Bíblia diz que a gente não tem que ser apenas ouvinte, mas principalmente praticantes da palavra. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe tua família. E que, acima de tudo, Deus abençoe teus sonhos e projetos. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Em todo tempo, Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Fiquem todos na paz e que Deus te abençoe. Glórias a Deus.